Imagine estudantes que vivem em lugares diferentes, possuem rotinas distintas e ainda assim conseguem investigar o mesmo problema, compartilhar materiais, comentar ideias e construir uma produção coletiva. Eles podem não estar na mesma sala nem participar ao mesmo tempo, mas estão conectados por uma experiência comum de aprendizagem. Essa situação ajuda a compreender que a educação em rede não se resume ao uso da internet ou à disponibilização de arquivos em uma plataforma. Ela se constitui quando pessoas, informações, instituições e recursos são articulados para favorecer interação, acompanhamento, colaboração e produção de conhecimentos. Nesta aula, vamos analisar o que caracteriza a educação em rede, conhecer as possibilidades dos ambientes digitais de aprendizagem e discutir como autoria, colaboração, mediação docente e responsabilidade podem qualificar as experiências educacionais conectadas. Convite à reflexão. Ao longo da aula, pense nos ambientes digitais dos quais você participa. Eles oferecem apenas conteúdos para consulta ou criam oportunidades reais para perguntar, dialogar, produzir e aprender com outras pessoas? Essa diferença entre estar conectado e participar de uma rede de aprendizagem será o ponto de partida de nosso percurso. A educação em rede organiza experiências de aprendizagem por meio de conexões entre sujeitos, conhecimentos, instituições, tecnologias e diferentes espaços sociais. Essas conexões podem acontecer de forma síncrona, quando as pessoas participam ao mesmo tempo, ou assíncrona, quando cada participante contribui em momentos distintos. Fóruns, videoconferências, documentos compartilhados, ambientes virtuais, aplicativos de mensagens, repositórios e comunidades online podem integrar uma rede educacional. Entretanto, a presença desses recursos por si só não determina a qualidade da aprendizagem. Uma rede adquire sentido pedagógico quando existe uma finalidade formativa, quando as atividades favorecem relações entre os participantes e quando os recursos ajudam a investigar, comunicar, produzir ou resolver problemas relevantes. Por isso, educação em rede não significa apenas transportar uma aula tradicional para uma tela. Ela pode modificar os modos de participação, ampliar as fontes de informação e permitir que diferentes pessoas contribuam para a construção do conhecimento. Para compreender como essas possibilidades se concretizam, precisamos olhar com mais atenção para os ambientes digitais nos quais as experiências de aprendizagem são organizadas. Os ambientes digitais de aprendizagem podem reunir textos, vídeos, atividades, fóruns, avaliações, registros de participação e canais de comunicação. Eles ajudam a organizar o percurso formativo e a aproximar pessoas que se encontram em tempos e lugares diferentes. Contudo, um ambiente repleto de materiais não é necessariamente um ambiente de aprendizagem. Quando a plataforma funciona apenas como depósito de arquivos, o estudante pode acessar conteúdos sem estabelecer relações, receber orientação ou participar de experiências significativas. A qualidade do ambiente depende da concepção pedagógica que orienta a sua organização. Objetivos claros, atividades coerentes, linguagem acessível, acompanhamento e oportunidades de interação são mais importantes do que a simples quantidade de ferramentas disponíveis. Também é necessário pensar na navegação e na sequência das atividades. O estudante precisa compreender o que deverá realizar, por que aquela ação é importante, quais recursos poderá utilizar e como receberá apoio ao longo do percurso. Quando o ambiente deixa de ser apenas um lugar de acesso e passa a favorecer presença, comunicação e acompanhamento, chegamos a uma dimensão essencial da educação em rede, a interação. A interação permite que estudantes e professores expressem dúvidas, compartilhem interpretações, confrontem argumentos e acompanhem o desenvolvimento das ideias. Ela pode ocorrer entre pessoas, entre o estudante e o conteúdo, ou por meio das atividades propostas no ambiente. Em um fórum, por exemplo, não basta solicitar que cada participante publique uma resposta isolada. A proposta pode incentivar a leitura das contribuições dos colegas, a formulação de perguntas, a comparação de perspectivas e a revisão das próprias ideias. Nas videoconferências, a participação também pode ir além da exposição oral do professor. Discussões em pequenos grupos, resolução conjunta de problemas e socialização de produções tornam o encontro mais interativo.
A presença docente permanece importante mesmo quando as atividades não acontecem em tempo real. Orientações claras, mensagens de acompanhamento e intervenções nos momentos adequados ajudam o estudante a perceber que seu percurso está sendo observado e apoiado. O diálogo cria condições para aprender com o outro. Quando essa interação se organiza em torno de objetivos compartilhados, ela pode avançar para formas mais profundas de colaboração. Colaborar não significa apenas dividir uma atividade em partes independentes. A colaboração pressupõe que as contribuições dos participantes se relacionem e que o resultado seja construído por meio de negociação, revisão e tomada de decisões em conjunto. Em um projeto colaborativo, os estudantes podem pesquisar fontes, registrar observações, comparar informações, elaborar hipóteses, revisar textos e organizar uma apresentação coletiva. Cada contribuição interfere no trabalho do grupo e pode ser transformada pelo diálogo. Essa dinâmica favorece o desenvolvimento de competências como comunicação, escuta, argumentação, responsabilidade e capacidade de trabalhar com perspectivas diferentes. Também permite que experiências e conhecimentos variados sejam incorporados ao processo. Para que a colaboração seja efetiva, as responsabilidades precisam estar claras. O grupo deve compreender o objetivo, os critérios de qualidade, os prazos e as formas de registrar a participação de cada integrante. O professor pode acompanhar o processo, formular perguntas, ajudar na organização do trabalho e intervir quando a participação estiver desigual ou quando o grupo perder de vista os objetivos de aprendizagem. Ao colaborar, os participantes deixam de ocupar apenas a posição de receptores. Eles passam a produzir, selecionar e reorganizar informações, assumindo diferentes papéis na rede. Nas redes de aprendizagem, estudantes e professores podem atuar como autores, colaboradores, curadores e organizadores de conhecimentos. Eles não apenas acessam materiais, mas produzem textos, vídeos, mapas, podcasts, apresentações e outros registros. A autoria se fortalece quando o participante pode formular perguntas, fazer escolhas, defender interpretações e relacionar os conteúdos às situações que investiga. Isso exige mais do que copiar informações encontradas na internet. A curadoria envolve selecionar, avaliar, contextualizar e organizar recursos de acordo com uma finalidade. Diante de um grande volume de conteúdos, o estudante precisa observar autoria, data, confiabilidade, linguagem e relação com o problema estudado. Produzir em rede também implica reconhecer as contribuições utilizadas, citar fontes, respeitar direitos de uso e identificar os responsáveis pelas produções são atitudes fundamentais para a construção ética do conhecimento. Quando as produções podem ser compartilhadas, comentadas, adaptadas e reutilizadas, surgem novas possibilidades de circulação do conhecimento. É nesse contexto que se destacam comunidades de prática, repositórios e recursos educacionais abertos. Uma comunidade de aprendizagem reúne pessoas que mantêm interação em torno de interesses, problemas ou práticas comuns. Seus participantes podem trocar experiências, apresentar dúvidas, compartilhar materiais e construir soluções de maneira continuada. Essas comunidades podem aproximar estudantes, professores, pesquisadores e profissionais de diferentes instituições. O conhecimento produzido não fica necessariamente restrito a uma única turma ou a um único momento formativo. Os repositórios digitais também ampliam a circulação de materiais. Quando organizados com informações claras sobre autoria, finalidade e condições de uso, eles facilitam a localização e o compartilhamento de recursos educacionais. Os recursos educacionais abertos podem ser acessados, utilizados e, conforme a licença adotada, adaptados e redistribuídos. Essa abertura favorece colaboração, contextualização dos materiais e ampliação do acesso ao conhecimento. Entretanto, uma rede aberta não se sustenta apenas pela disponibilidade dos recursos. Ela depende de participação, formação, infraestrutura e condições institucionais que permitam às pessoas contribuir efetivamente. Por isso, precisamos discutir os obstáculos que podem limitar essa experiência. Nem todas as pessoas participam das redes educacionais nas mesmas condições. Diferenças na qualidade da conexão, no acesso a equipamentos, no tempo disponível e na familiaridade com as tecnologias podem interferir diretamente na aprendizagem. Também existem barreiras relacionadas à acessibilidade. Materiais sem legendas, descrições de imagens, organização adequada ou compatibilidade com tecnologias assistivas podem excluir participantes, mesmo quando o conteúdo está disponível online. Além das condições técnicas,
é preciso considerar fatores sociais, culturais e institucionais. Algumas pessoas podem não se sentir autorizadas a participar, enquanto outras podem dominar as discussões ou ter suas contribuições pouco valorizadas. A circulação de muitas mensagens não significa necessariamente participação significativa. Uma rede pode apresentar grande volume de interações e ainda assim manter relações superficiais, tarefas repetitivas ou concentração das decisões em poucos participantes. Criar condições de participação exige planejar diferentes formas de contribuição, oferecer apoio, acolher ritmos diversos e acompanhar quem está se afastando das atividades. A inclusão precisa fazer parte da concepção pedagógica e não aparecer apenas como uma adaptação posterior. Ponto de checagem. Em uma atividade online, todos conseguem compreender o que fazer, acessar os recursos, expressar suas ideias e receber retorno? Essa pergunta ajuda a identificar se a rede está promovendo participação ou apenas disponibilizando caminhos que poucos conseguem percorrer. Ao observar esses desafios, torna-se evidente que a educação em rede não elimina a necessidade do professor. Ao contrário, exige uma mediação ainda mais cuidadosa e intencional. Na educação em rede, o professor atua como organizador de experiências, mediador das interações e responsável por relacionar tecnologias, atividades e objetivos de aprendizagem. Seu papel não se reduz à publicação de conteúdos no ambiente digital. A mediação começa no planejamento. É necessário selecionar recursos, organizar o percurso, prever dificuldades, estabelecer critérios e criar situações que convidem o estudante a investigar, dialogar e produzir. Durante as atividades, o acompanhamento permite identificar dúvidas, silêncios, dificuldades de participação e avanços. Registros do ambiente podem oferecer indícios, mas precisam ser interpretados à luz do contexto e das interações realizadas. O feedback ajuda o estudante a compreender o que já conseguiu desenvolver, quais aspectos precisam ser revistos e quais caminhos poderá seguir. Ele pode ser individual ou coletivo, escrito, oral, automatizado ou realizado entre os próprios participantes. Mesmo quando uma plataforma oferece correções automáticas, a devolutiva pedagógica continua necessária. Um resultado numérico não explica, sozinho, os raciocínios utilizados, nem considera todas as condições que influenciaram a aprendizagem. A mediação também envolve fortalecer a autonomia. O objetivo não é manter o estudante dependente de instruções constantes, mas oferecer apoio para que ele desenvolva organização, capacidade de escolha e responsabilidade pelo próprio percurso. Ao articular planejamento, interação, acompanhamento e feedback, o professor transforma a conexão tecnológica em uma experiência educacional. Resta, então, reunir os critérios que permitem avaliar se essa experiência está realmente produzindo uma rede de aprendizagem. Como reconhecer uma experiência de educação em rede? Uma experiência de educação em rede possui objetivos formativos claros e utiliza as tecnologias de maneira coerente com esses objetivos. Os recursos não aparecem como enfeites, mas como meios para pesquisar, comunicar, colaborar, criar e acompanhar a aprendizagem. Ela oferece possibilidades de interação entre os participantes e reconhece que aprender envolve diálogo, confronto de perspectivas e construção de sentidos. Também permite que estudantes assumam papéis ativos na produção e na organização dos conhecimentos. Essa experiência considera as condições de participação: acesso, acessibilidade, linguagem, apoio e diversidade de ritmos precisam ser incorporados ao planejamento para que a rede não reproduza ou amplie desigualdades. A autoria e a responsabilidade também são valorizadas. Produções devem indicar fontes, respeitar direitos, considerar os impactos do compartilhamento e reconhecer a contribuição das pessoas envolvidas. Por fim, existe mediação pedagógica. O professor acompanha o processo, oferece feedback, reorganiza estratégias e ajuda os estudantes a relacionar informações, problemas e conhecimentos. Até a próxima aula!